O que a gente vê muito, dependendo da instituição, é a falta de treinamento, porque o treinamento é um ponto crítico em qualquer local. A gente fala assim, a gente treina, 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 tem que retreinar e tem que inspecionar. Então, quando a gente fala em treinamento, a gente não está falando só o treinamento específico daquele procedimento. A gente está falando com relação à seleção de competência, com relação a toda a parte de orientação, de monitoramento dentro do processo. O pessoal do laboratório aqui sempre são retreinados na mesma coisa, na mesma função. Porque os casos são bastante diferentes, um pouquinho que muda aqui, você muda o protocolo e você tem que fazer direito. Isso é um aspecto, né? Você sempre tem que retreinar. Bom lá, gente, tudo bem? Mais um Criotalk. Estamos indo em frente, está um sucesso. Só gente boa vindo. Pessoas que eu fico até meio assim de convidar, que são gente muito importante na área de hematologia, hemoterapia. Mas nós estamos tentando, eles estão vindo. E aí tem uma pessoa especial, mais ou menos nessa também. Eu falo assim, pô, uma pessoa importante dentro da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, cuida do programa de acreditação da AABB, a BHH, que é uma associação da Associação Norte-Americana de Bancos de Sangue com a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Além de tudo, ela tem MBA em gestão hospitalar, tem uma lista aqui, que é melhor até eu mandar um fax pro pessoal, né? Fax é antigo, né? Para falar a verdade. Ela cuida dessa gestão toda, tem contato com todas as unidades que querem essa acreditação ou que já tem, como nós da Criogênesis. E algumas semanas atrás eu falei assim, bom, gente, a Renata não vai aceitar, não é possível, porque ela tá lá no topo, ao lado do Alfredo, a gente tá, né, da alta categoria da sociedade brasileira. Mas ela tá aqui, ela veio falar um pouquinho sobre o que é isso, o que é acreditação. Faz diferença? É só gasto de dinheiro à toa? Ou será que é só conversar? Ó, faz o xizinho aqui para dizer que a gente tem qualidade. Será que é isso mesmo? Isso é antigo. Quantas unidades tem? Melhora o nosso produto? Não melhora? São dúvidas que a gente tinha, né, Luiz? Eu acho que todos têm. E eu acho que ela vem aqui não para fazer nossa propaganda, eu garanto para vocês, porque isso é duro lidar com eles, porque eles exigem muito, tá? E passo para você, para convidar a nossa convidada a falar um pouco sobre ela mesmo, né? Ô, Renata, boa tarde. Obrigado por você ter vindo, tá? Eu que agradeço o Eu, convite. eu gostaria, para iniciar, eu gostaria que você esclarecesse o que é uma acreditação. Como é que é essa história aí? Como é que começou? Como é que nós chegamos aqui? E daqui em frente nós vamos continuar. Mas o que acredita? Mas fala um pouquinho de você, um pouquinho Ah, das sim, suas escute. como é que você chegou a chefiar isso aí, entendeu? Eu trabalho com gestão da qualidade há mais de 30 anos. Fui diretora de gestão da qualidade num grande banco de sangue aqui em São Paulo. Por 25 anos trabalhei nessa área. E aí eu fui convidada para trabalhar na coordenação. Eu já era auditora da ABB aqui no Brasil. E aí eu fui convidada a trabalhar na parte de coordenação. Por quê? Porque toda essa área de acreditação no Brasil ela estava crescendo. E chegou um momento que a BHH disse: eu preciso de uma pessoa para coordenar esse processo. E aí eu entrei e fui convidada, né. Como o senhor disse, eu tenho MBA em gestão de saúde, tenho doutorado na área de qualidade, de processo de gestão, mas não só isso, né, porque a acreditação você tem que ter experiência, seja em banco de sangue, seja em terapia celular. Todos os auditores hoje que são selecionados pela ABB para serem auditados aqui na BHH, eles têm que ter uma longa jornada de experiência, de conhecimento e treinamento pela ABB, porque todos os auditores eles são treinados pelo Banco de Sangue Internacional, tá? E aí eu comecei a fazer essa coordenação. E o que que é a acreditação, o que que é a gestão da qualidade ensina? Porque às vezes o pessoal pensa que quando a gente trabalha com gestão da qualidade, é um foco só num setor, mas não. A gestão da qualidade, ela tem que trabalhar de forma sistêmica dentro do processo. Então, a gestão da qualidade, em muitas instituições, ela não é bem vista. Mas por quê? Porque é ela que mostra quais são as falhas e aonde nós temos oportunidade de melhoria. Então, o que que ela tem que procurar sempre? Qual é a visão dela? É segurança dentro do processo.
Então, tudo que ela vê que tem alguma falha ou que precisa ser implementado, automaticamente é ela que aponta. E ela é sempre a ligação entre o processo de trabalho e a alta direção de qualquer instituição. Por isso que a gente fala que a gestão da qualidade ela tem que estar ligada diretamente à alta direção da instituição. Por quê? Porque ela é o representante, né, da alta direção em qualquer local. Então ela vai, ela dá uma olhada, ela olha o processo dentro do laboratório ou o processo administrativo, é ela que tem que trazer toda essa comunicação para a alta direção. E quando a gente fala de acreditação, principalmente acreditação internacional, que hoje, né, a Criogênese, ela tem acreditação internacional, o que que a gente tem que pensar? Hoje vocês têm um padrão de excelência. Excelência trabalhando não só a gestão da qualidade, como segurança e confiabilidade dentro do processo de trabalho. E o que a preocupação nossa sempre é o paciente, né? Então, o nosso cliente paciente, automaticamente é a nossa preocupação. E quando a gente pensa em gestão de qualidade, a gente não pode pensar em custo. Eu preciso pensar em investimento, em segurança. Então, tudo que hoje a gente pensa que nós estamos investindo em gestão da qualidade, eu não posso dizer que isso é um gasto institucional. Não, isso é um investimento que eu estou trabalhando dentro de uma empresa para demonstrar segurança dentro do processo, né? Quando o senhor falou com relação a todo esse processo de trabalho, olha, de fazer alguma propaganda ou de alguma divulgação, ou alguma preocupação se isso é só a gente gastar dinheiro ou não, a gente sempre fala que a gestão da qualidade, você nunca vai pensar em gastar dinheiro. Por quê? Porque é necessário você ter segurança dentro do seu processo. E quando você recebe uma acreditação, você está pedindo para uma pessoa externa que tem conhecimento na área que vocês trabalham, para ela vir tirar uma fotografia da sua instituição, voltada aqui à segurança, qualidade, voltado ao seu paciente. Então, quando a gente pensa nesse processo e que vocês convidam, vocês querem o quê? Que venha para cá e que mostre aonde eu estou fazendo certo e se tiver algo que eu não esteja fazendo tão adequadamente, me mostre o que eu tenho que melhorar. Então, quando a gente faz a acreditação, é por isso que a gente fala que a gente trabalha numa melhoria contínua. Porque a cada visita você vai ter uma nova melhoria. E a hora que a gente fala da acreditação também, pensando nos padrões de qualidade, eu não só estou pensando no padrão da ABB. Então, eu sei que lá dentro do padrão, ele me fala toda a parte de laboratório, toda a parte de segurança, seja funcionário, seja cliente, seja paciente, seja terceirizados, né, dentro desse processo. Ele também se preocupa internamente, como ele se preocupa com o externo. E você está garantindo que o seu produto ele tem a segurança e tem a qualidade que você prometeu, né? Então, o que você está comercializando, automaticamente, a partir do momento que você tem uma acreditação, você quer mostrar para ele que essa segurança e essa qualidade existe dentro do seu produto. Então, a gestão da qualidade e a acreditação, ela te mostra isso, né? Independente da norma de certificação, nós temos normas internacionais como o ISO, que é algo sistêmico, que qualquer instituição ela pode ser acreditada. Nós temos ONA, que é algo nacional, mas a gente tem que pensar que ela não é focada na área de terapia celular. Ela tem uma partezinha na área de hemoterapia, mas ela mexe com gestão, com resultados voltados aos hospitais. Tem a Joint, tem o FACT. Então, todas essas normas, o que a gente tem que entender? Não é só esse padrão, porque para você receber qualquer tipo de acreditação, e é o caso da ABB, você também tem que estar com tudo em ordem relacionado às RDCs, às portarias, às NRs, como agora tem a NR1 que foi até atualizada. Se eu não estiver com as normas nacionais atualizadas, não adianta que eu não vou conseguir uma acreditação internacional. Por quê? Porque primeiro eu tenho que estar com os padrões nacionais, legais, né? Seja Ministério da Saúde, seja da Agência Nacional, né, da Anvisa, Vigilância Sanitária. Então, eu preciso primeiro estar legalmente com todos esses parâmetros em ordem para que eu possa pedir uma certificação internacional. E a certificação internacional, ela demonstra o quê? Que eu trabalho nacional e internacionalmente, ou seja,
Hoje, o serviço de vocês, ele está no mesmo padrão no mundo todo. Então, eu quero uma acreditação onde eu possa fazer com que meu produto, ele seja utilizado no mundo inteiro? Sim. Então, o que que eu tenho que fazer? Uma acreditação internacional. A ABB, ela é a única para banco de sangue e é uma das para terapia celular que elas são focadas diretamente em terapia celular. Então, eu quero trabalhar com sangue de cordão, eu quero trabalhar com polpa de dente, eu quero trabalhar com mesenquimal, eu quero trabalhar com carticel. Ela é focada especificamente para isso. Diferente das outras certificações que são sistêmicas, que qualquer instituição pode ter, da ABB não. Ela é focada em terapia celular e ela é focada para a área de imunoterapia. Perfeito. Ok? Não, super claro, Renato. Deixa eu falar quase que uma dúvida minha. A gente começou com uma ABB com fonte americana. Obviamente, vinha colegas de lá, a gente marcava direto com o grupo norte-americano, né? E a gente, nos últimos anos, a gente foi convidado a fazer essa mudança para a mesma acreditação, mas coordenado pelo grupo brasileiro, do qual eu conheço os elementos, incluindo você, pessoal da mais alta respeitabilidade na área de hematologia e hemoterapia. Mas na época a gente ficou com aquela discussão, será que nós perdemos, nós ganhamos? Eh, Nós ficamos sem saída. O que nós fazemos, né? E a gente resolveu acreditar no grupo brasileiro. Nós ganhamos ou perdemos? Desculpa a pergunta, mas só eu quero ver teu ponto. Eu vou Eu falar. escolhi, sim, Uhum. nós ganhamos. Nós sentimos que ficou muito mais fácil de responder as questões, mas essa mudança não foi tão fácil assim. Sim. Qualquer mudança, ela tem as suas dificuldades, né? Eu falo assim, ela tem seus desafios. Mas o que que a gente precisa pensar? Quando a BHH surgiu com essa ideia, inicialmente ela tinha que ter a segurança de ter auditores qualificados e que seriam com o mesmo conhecimento, com o mesmo nível de qualidade do que a certificação internacional. Então, ela fez toda essa parte de transição, ela fez o treinamento e a seleção dessas pessoas altamente qualificadas. Não é porque eu estou coordenando a equipe, mas assim, eu conheço cada pessoa, a gente avaliou os currículos dessas pessoas, nós treinamos essas pessoas, vieram auditores internacionais para nos validar, então eles vieram para passar o treinamento deles para nós, e depois eles acompanharam nós durante 3, 4 auditorias para verificar o nosso desempenho também. E até os auditores americanos, eles falam assim: nossa, vocês são muito mais criteriosos do que nós. Vocês são mais meticulosos com toda a auditoria do que nós. Por quê? Porque o auditor brasileiro, por que eu falo que as instituições estão ganhando? Primeiro, pela linguagem, né? Porque nós falamos o português, nós entendemos as dificuldades de cada um, porque nós estamos dentro do Brasil. Nós temos que entender que o americano, ele tem as particularidades dele, nem sempre ele entende, né, esse viés nosso, porque ele fala assim, para ele assim, o branco é branco. Para nós, tem vários tons de branco. E eu preciso verificar, assim, dentro da particularidade de cada instituição, como ela vai transmitir a segurança. Porque o que a gente procura é sempre segurança e qualidade. Então, e esses auditores, eles foram treinados para isso. E eles conhecem todas as portarias, eles conhecem todas as normas brasileiras. Então, por que eu falo que a instituição ganha? Porque ela não só olha o padrão, como ela tem que olhar toda a parte da documentação legal. Diferente do americano, que quando eu passo toda essa documentação para ele, ele não vai entender todas as particularidades que estão na portaria, nas RDCs, nas notas técnicas, nas NRs. Agora, o brasileiro não, ele já sabe. Então, o auditor brasileiro, ele é mais criterioso. E o que facilita muito a nossa visita? Porque a visita da acreditação, ela não é uma visita punitiva. Por quê? Se a instituição solicitou uma acreditação, ela quer tirar um retrato da instituição dela e saber se ela está trabalhando com aquela segurança que ela espera. Automaticamente, todos os auditores, eles têm as experiências na prática, né?
Então, assim, quando nós fazemos a visita, a gente sempre pede: olha, se você vai trabalhar lá com sangue de cordão, eu quero uma pessoa que seja especializada em sangue de cordão. Então, eu trago um auditor que seja especialista naquilo. Então, além dele auditar os padrões, ele pode sugerir melhorias. Por quê? Porque ele está no dia a dia, ele sabe qual é o processo. Então, quem hoje escolhe fazer acreditação com os auditores nacionais, eles estão ganhando e ganhando muito. Tanto na parte de dúvidas, de questionamentos, de processos de variância que tem que solicitar. Por quê? Porque hoje ele tem um canal de comunicação mais acessível, né? Diferente do americano, que seria só por e-mail. Então, assim, só uma coisa muito formal. Agora, que nem os auditores brasileiros, vocês encontram com os auditores brasileiros em eventos, vocês podem fazer um benchmarking com eles, vocês podem discutir com eles são muito mais acessíveis. Além do que, para a visita de acreditação ou reacreditação, eles também vão estar com as mesmas melhorias, né? Porque nós temos que entender que o padrão passa por melhorias, então eles vão estar com esse conhecimento, por quê? Porque além deles estudarem o padrão por ser auditor, eles também conhecem isso na prática, porque eles trabalham com esse mesmo padrão. Tanto que todos os auditores brasileiros, hoje, ele, além de conhecer o padrão e além de trabalhar na área, ele tem que passar por treinamentos periódicos. Esses treinamentos são encaminhados também para a ABB, porque nós somos também avaliados pela ABB da mesma forma que ela avalia os auditores de lá. Então, eu acredito que vocês ganharam e ganharam bastante. E tudo que foi feito aqui, vocês obviamente reportam também para a É a ABB, mesma comunicação. para a sociedade norte-americana, né? E acaba sendo um linguajar igual, como assim, o mesmo linguajar com essa facilidade local, né? É o mesmo padrão, só que nós traduzimos, nós temos um comitê aqui que faz a tradução do padrão. E é assim, o padrão, ele é traduzido de acordo com o americano. Tanto que dentro do nosso padrão, depois no final tem os nossos boletins, aonde a gente justifica que existe algumas solicitações da ABB e que não são procedentes no Brasil, porque a nossa portaria ela é mais rígida. Então nós temos que colocar o seguinte: isso não é possível no Brasil, de acordo com a portaria, e a gente justifica. Tanto que algumas instituições, elas têm que solicitar algumas variâncias para a ABB. Por quê? Porque ela tem que justificar que ela não faz. Então, vamos supor, o teste West Nile vírus. Aqui nós não temos, nós não fazemos. Então, antes da auditoria, todos os serviços têm que justificar. Olha, no Brasil, a portaria não obriga, nananana, nós temos aqui trabalhos científicos publicados, onde não tem esse risco de contaminação no Brasil, e por isso que ele não é um caráter obrigatório, sendo que nos Estados Unidos ele é obrigatório. Então, basicamente isso. Checklist também é traduzido, igual. Depois da visita de certificação, as não conformidades, vocês encaminham para nós, eu discuto sempre com vocês até para verificar se as respostas estão de acordo com o que foi solicitado. Depois nós traduzimos isso para o inglês, repassamos para a ABB, lá eles têm um comitê técnico também que avaliam, e só depois da aprovação do comitê, tanto o brasileiro como o americano, é que vocês recebem o certificado. Então, tudo que é feito aqui é validado lá. E a BHH, ela tem a exclusividade com relação à acreditação da ABB. Então, somente nós é que somos os representantes legais da ABB no Brasil. Você sabe que você falou dessa patologia, existe um caso inverso, né, que é a doença de Chagas aqui no Brasil. Quando nós fazíamos a acreditação pela ABB americana, eles não conheciam, né? Não tinha, e nós tínhamos aqui. Então, essas particularidades que às vezes acontecem com o americano. Tanto que sempre quando o serviço ele vai passar pela primeira acreditação, nós trazemos o americano junto conosco. Por quê? Primeiro para entender a instituição e para ele validar os nossos auditores. Então, sempre na primeira acreditação vem o americano, nas demais só brasileiro. E eles sempre discutem isso com a gente, porque eles verificam que a gente tem algumas particularidades que eles não têm e vice-versa, né? Esse caso mesmo era um que tinha essa inversão. E aí eles perguntam para nós: nossa, o que é isso, né? Como se contamina? E aí a gente tenta, às vezes, ver algo
que seja semelhante para eles tentarem entender como que é esse processo, porque realmente para eles é o desconhecido. né? Você tem, assim, agora numa maneira globalizada, vendo os norte-americanos, os brasileiros, as entidades aqui no Brasil que estão buscando ser acreditados ou que já têm acreditação, isso vem numa escala crescente, deu uma estabilizada, no mundo como é que está. De uma maneira geral, quantas entidades no Brasil são acreditadas? Mais ou menos uma questão numérica. Agora eu queria dar uma especulada contigo, Renato. Não sei se tem esses dados, Uhum. né? Até para ver, né, como é que está essa preocupação, né, tanto do mundo quanto nossa, né, aqui no nosso país, em relação à preocupação com a qualidade do seu serviço e que no final é a qualidade do serviço prestado ao paciente. Então, essa é uma questão agora numérica, eu queria ver no seu ponto de vista. Hoje no Brasil, nós temos 23 instituições acreditadas, né? Nós temos 13 de banco de sangue e serviços de transfusão, 10 voltados à terapia celular. Dessas 10, existe uma instituição que ela é acreditada, não só a terapia celular, como célula mesenquimal e CAR-T-cell, né? Essa mesma instituição. Existem vários serviços públicos e serviços privados acreditados. Nós estamos sempre numa ascendência, só que assim, essa acreditação, por ser tão criteriosa, vocês passaram por isso até para implantação, ela demora, né, até que que o serviço faça todo aquele checklist de autoavaliação, que ele seja aprovado no Brasil, aprovado nos Estados Unidos, e que faça o agendamento, é em torno de 1 ano e meio. Então, como acontece hoje no Brasil? Ele é um pouquinho mais lento, mesmo que esteja em ascendência, tanto que na área de imunoterapia nós temos 3 em processos de acreditação, 2 nós estamos no finalmente, tipo, discutindo só um dos itens do padrão, a maior parte já está tudo traduzido, já está indo para os Estados Unidos, então isso, eles já vão receber a visita de acreditação esse ano, então de 13 nós vamos pular para 15, né, dentro desse processo. O outro ele está ainda amadurecendo todo esse processo, mas o que a gente vê é que no Brasil, assim, tem algumas dificuldades. Custo, né? E a gente sabe que o padrão de qualidade, ele não é o mesmo nível, né? Daquelas instituições que hoje são acreditadas com aquelas instituições que não são acreditadas, né? Existe hoje instituições no Brasil que ela tem só a liberação da vigilância sanitária, mas ela não tem nenhuma outra certificação. Então, o que que acontece? Até ela montar todo o processo dela, para montar políticas, processos, procedimentos, os registros da qualidade, a parte de treinamento de todos os seus colaboradores, a parte de segurança. Nós sabemos o custo que a gente tem com o equipamento, né? Manutenção preventiva, calibração, qualificação térmica dos equipamentos, rastreabilidade do sistema informatizado. Tudo isso gera custo, mas gera segurança, né? Hoje um serviço acreditado, ele não consegue retroceder para um serviço não acreditado. Por quê? Porque hoje, já está como se fosse no sangue da instituição trabalhar nessa segurança, ela não consegue retroagir isso. Mas existem muitas instituições que elas ainda não conseguiram avançar, né? Eu falo que uma das dificuldades maiores dessas instituições sempre é a autodireção. Se as diretorias, se a presidência ou os gestores não vestirem a camisa e eles não se preocuparem com toda essa segurança, ele não consegue fazer uma acreditação. Por quê? Porque a alta direção ela é exemplo de qualquer instituição. Se ele não der o exemplo, não adianta. O time não vai funcionar. Eu preciso de um técnico, e um técnico que esteja envolvido em todo o processo e que ele consiga demonstrar que a gente vai ganhar, né? E se a gente não ganhar lá no final, ele vai justificar por que nós não ganhamos e nós vamos melhorar. Mas se eu não tiver esse técnico envolvido, eu não consigo que meu time funcione. E hoje no Brasil acontece isso, né? Alguns não dão importância, alguns acham que isso é caro, porque ele não conhece a segurança, ele não conhece toda essa parte de gestão, e ele acaba não caminhando com isso,
né? Porque nós sabemos a quantidade que tem hoje de instituições, sejam elas da parte de hemoterapia, sejam elas, né, de sangue de cordão, sejam elas de terapia celular. Então, existem muitas em desenvolvimento, né? A gente vê em muitos hospitais, né, a parte de hemoterapia e terapia celular dentro do hospital. Alguns são até terceirizados, mas a gente sempre vê que assim eles não têm o olhar para aquele banco de sangue para ir para o laboratório, né, principalmente criopreservação, que ele tem olhar para outros setores. Então, às vezes eu desenvolvo outros setores, mas eu esqueço dessa parte. Quando eu tenho um serviço onde eu tenho um gestor, que ele levanta essa bandeira e ele demonstra para a instituição, eu consigo caminhar na acreditação. Caso contrário, fica muito difícil. Por quê? Porque eu preciso dele demonstrando lá na diretoria do hospital, dizendo da importância. Então, enquanto ele não investe a camisa e não coloca isso como sendo importante, essa informação ela não chega lá. E muitas vezes você não consegue fazer acreditação. Então, por isso que a alta direção é o fator primordial. Nós, quando nós iniciamos esse processo de acreditação, nós praticamente não tivemos problema com os funcionários. Os funcionários vestiram a camisa, isso 10 anos atrás? 12, acho que 12, até 14 já, né? Se não me engano, a BHH e a BB, né? E, então, o nosso grupo de funcionários já mudou bastante gente, evidentemente, mas aquele grupo foi o grupo que conseguiu a acreditação. Nós não precisamos mudar os funcionários. Mas nós tivemos auxílio de uma empresa que nos ajudou no processo e tal. E um dos camaradas que vinham aqui da auditoria, ele contava a experiência dele de outros hospitais, sem dar nome para o hospital, mantendo sigilo, mas ele falava do exemplo em si. Ele falava que tem lugar que onde o pessoal fazia corpo mole, acho que era, e que não ia para frente, porque não tinha quem puxasse. O camarada falava, eu não vou fazer isso daí isso é besteira, tá, né? E o quanto, bom, e paralelamente nós mudamos, e o quanto nós mudamos, quanto mudou todos os procedimentos mudaram, né? O padrão muda muito, sabe? Na verdade, assim, eu sinceramente, como eu sempre trabalhei na Fundação ProSangue, então quem trabalha em banco de sangue tem muita ligação com esse negócio de controle de qualidade, né? E na época eu trabalhava inclusive, trocava a figurinha pessoal com o Dr. Alfredo Mendroni, que vive isso, né? Hoje, no dia a dia dele, né? Inclusive. E eu cheguei para o meu sócio, que é de outra área médica, assim, cara, nós precisamos buscar um selo de qualidade, mas que seja um selo ligado à nossa área. Eu não quero um selo administrativo, eu não quero pregar um quadro na parede dizendo assim, qualidade. Não. Eu quero que venham uns caras aqui e falem assim, realmente vocês provaram que vocês estão dentro de um protocolo reconhecido. Era isso. E ele comprou a ideia. Esse foi o fato, né? Assim, não era só eu também, né? Porque eu estava vivendo. E ele falou assim, cara, nós precisamos, porque não adianta a gente falar que nós somos bons e que o nosso produto é bom. Não adianta. Nós temos que ver se realmente é bom. O fato é esse, né? Mas sabe uma coisa que você falou? Gera custo isso, acaba gerando custo. Por isso que a diretoria, nós, tem que confiar no resultado. Hoje eu posso dizer para você com grande tranquilidade, Renato, valeu a pena muito, muito. Hoje a Criogênio, depois de 14 anos, é outra. Eu sei o quanto valeu. Vale a cada centavo que nós investimos e vamos continuar investindo. O grande problema, que eu até expressei isso quando você chegou aqui na nossa clínica, é que hoje os clientes que buscam o serviço, eles veem de forma muito automática qual produto, o produto melhor é o que é mais barato. Eu não quero fazer propaganda, não quero que você faça propaganda da gente, não é isso. E eu sempre respondo para eles, olha, cuidado, assim, esse preço é muito calculado sobre o que nós investimos em segurança. Né? Nós não temos esse negócio da BB porque a gente quer. Não, isso aqui não é uma figurinha impressa, só que a gente põe na parede. Eles vêm aqui e falam que nós precisamos fazer, que nossos equipamentos têm que ter duplicidade,
tem que ter controle de manutenção direto, tem que ter dupla vistoria em cada dado que nós temos. Tudo isso não é custo zero. Mas e não quer dizer também que quem gasta mais é melhor, longe disso. Mas quem investe corretamente, que eu acho que vocês justificam isso, é investir corretamente, é trazer uma segurança melhor para o paciente, tá? E eu vou te falar uma coisa que a gente viveu. Muitos pacientes que guardaram sangue, às vezes pleitearam para o seu filho com uma doença X, que fosse feito um protocolo, mandasse o produto para o exterior. E aí a gente viu um negócio que faz diferença quem tem a ABB, a BHH, de quem não tem. O que eles pediram de cara para nós, os protocolos internacionais? Vocês têm algum credenciamento internacional? E quando eles falaram internacional, leia-se a ABB e, no caso agora, a BHH também. E eu acho que essa é uma das diferenças. O que eu disse para você está correto, tudo que eu falei? Você realmente reforça o que eu falei ou você acha que tem até mais coisa Não, de vantagem ou desvantagem? o que a gente tem que entender quando a gente fala em certificação, acreditação, é que ela realmente não é o selo, né? O certificado que vocês recebem, como o próprio nome diz, eu estou certificando que eu estou dentro daqueles padrões de segurança e qualidade. Quando vocês falaram, para a gente não foi dificuldade dos nossos funcionários, porque eles vestiram a camisa, eles foram trabalhar. Mas quem buscou? Foram vocês que são a alta direção. Então, quando a alta direção avalia e ela entende que ela precisa buscar segurança e qualidade no processo de trabalho dela, automaticamente vocês são o exemplo. Então, o funcionário ele não vai questionar, porque o funcionário ele vai acreditar no líder. Então, a partir do momento que o líder disse para ele, olha, precisamos fazer isso, vai dar trabalho, mas nós precisamos para uma questão de segurança do nosso produto, até para uma questão de comercialização, ou para uma questão mesmo de preocupação com o paciente. Automaticamente, o funcionário vê que ele tem o exemplo. Por quê? Porque, como vocês mesmos disseram, quando vem a ABB aqui, vocês são auditados. Não é auditado só o funcionário, não é só área técnica, não é só área de manutenção, não é só área de informática. A alta direção também é auditada. Por quê? Porque nós precisamos saber se vocês estão envolvidos, se vocês têm o conhecimento, se vocês analisam o que está sendo executado. Por quê? Porque vocês são o cartão de visita para todo esse processo. Se vocês não vestirem essa camisa, se vocês não entenderem que vocês estão investindo em segurança, automaticamente vai ser um custo. A partir do momento que eu entendo que tudo tem seu preço, né? A gente precisa pensar nisso, mas a melhor tranquilidade que a gente tem é a gente fechar a porta e deitar no travesseiro e falar assim, olha, estou dormindo tranquilo, porque se precisar alguma coisa, eu tenho essa segurança. E segurança, como você disse, eu tenho que me preocupar o seguinte, não é só o equipamento que está aqui. Eu tenho um custo com o meu plano de contingência, seja de equipamento, seja do sistema informatizado, seja do material, seja do colaborador. Por quê? Porque vocês têm sempre que se preocupar com isso, porque o que vocês armazenam aqui, ele é de um cliente. Então, automaticamente, eu tenho que me preocupar, porque eu estou com um produto que não é meu. E eu vendi isso. Então, a pessoa que está comprando, ela está acreditando no que ela está comprando, seja qualquer tipo de produto, né? Nós estamos falando aqui da criogênese, mas pode ser qualquer coisa que você vai comprar, você vai acreditar no que estão te vendendo. Ou você vai entender que aquilo dali não tem a qualidade que você espera. E quando se fala, mas eu vou procurar o mais barato, as pessoas não têm o conhecimento técnico para entender o que é o mais barato. Ela não avalia, que é um dos itens nossos, ela não avalia o risco que ela tem de perda desse produto, que é algo rico para ela, e automaticamente ela acha que ela pode buscar o mais barato. Não estou dizendo também que uma vez que você tem acreditação, você tem que vender o produto mais caro do planeta. Não. Sim. Você tem que transferir aquela segurança, aquela qualidade, e é claro, de acordo com o seu preço.
Mas a partir do momento que o seu cliente, né, ou o seu paciente entende a segurança que você está transmitindo, ele vai entender que aquilo dali não tem preço, né? O que que nós falamos sempre quando a gente está pensando na acreditação? Você tem que avaliar isso. Você tem que avaliar toda a segurança e o que que ela te transmite. Como exemplo, a gente vai, sei lá, num laboratório de análise clínica, coisa simples. Quem entende de gestão da qualidade, ele vai olhar lá. Eu tenho 2 laboratórios. Um que tem acreditação, que tem gestão da qualidade, que tem certificação. Pode não ser ABB, né? Pode ser uma ISO, e o outro não tem nada. Os 2 podem trabalhar da mesma forma, só que eu, particularmente, eu vou naquele que tiver alguma certificação. Por quê? Nossa, então aquele dali ele passa por treinamento, ele passa por auditoria, ele tem procedimento operacional, aquilo dali é revisado, então tem visita da vigilância sanitária. Por uma questão de garantia, eu vou nesse. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Agora, uma pessoa que não tem conhecimento, pode ser que ela possa escolher o mais barato ou aquele que não tem certificação. Não estou dizendo que quando não tem certificação, ele não é qualificado. Eu estou dizendo que, particularmente, eu iria com que tivesse uma certificação. Por quê? Porque eu sei que, para ele ter uma certificação, seja ela qual for, ele buscou, primeiro que a instituição buscou a preocupação de uma empresa externa fazer uma visita no seu local de trabalho para ver se o que você está fazendo está correto. E quando você recebeu essa visita, ela disse para você que você teria a qualidade, a qualificação para receber aquela certificação. Então, partindo desse pressuposto, eu escolheria um que fosse certificado. Então, às vezes, eu acho que as pessoas não têm esse conhecimento. E automaticamente, infelizmente, ela vai buscar o produto mais barato. Agora, vamos pensar em mulheres. A gente sabe marca de bolsa, marca de sapato, né? Porque a gente adora isso. É claro que se você tiver uma condição, você vai pegar uma marca melhor, né? Porque senão você vai pegar um produto descartável. Então você também tem que ponderar isso. Eu quero comprar o mais barato, mas eu sei que ele vai durar 6 meses, ou eu quero comprar um produto um pouco mais caro, mas que ele tenha qualidade, e eu sei que a durabilidade é de 10 anos. Depende da sua escolha. Então eu falo, quando você vai buscar, né, um laboratório acreditado, você também tem que entender dessa forma. Você tem que entender o seguinte: o que que você quer? Você quer segurança? Então, por isso que a gente fala que você tem que gerenciar seus riscos. Se você quiser segurança e ela está te oferecendo isso com toda a responsabilidade que ela tem que ter, eu não estou pagando mais caro, eu tô pagando minha segurança de um produto que eu realmente sei o quanto ele é importante para mim. Eu também concordo. Tudo para mim é segurança. E nesse caso em particular, comparação é excelente, né, em relação à qualidade da bolsa, que é uma coisa do dia a dia. Mas no nosso caso, no qual a gente trabalha, né, Renato, é a questão de vida, né? Porque é um produto que vai potencialmente te salvar. Como é que você vai pôr esse risco de essa segurança, ou seja, essa falta de segurança numa etapa que pode custar a tua vida, né? Esse é o Com grande certeza. problema. É uma economia complicada, sabe isso. Mas enfim, Mas eu acho que função do falta cliente. ainda orientação. O que a gente precisa sempre fazer é essa orientação para todas as pessoas que buscam. Porque é falta de conhecimento, né? Eu falo assim, infelizmente a gente tem ignorância em alguns processos, a gente não é o conhecedor de tudo, né? Você foca no conhecimento, eh, de algo, mas no outro você se perde, você não tem esse conhecimento. Então eu falo assim, é só orientação. A pessoa ela tem que entender, se a partir do momento que eu orientá-la e ela acreditar, por isso que eu falo que a gente tem que ter propriedade até no que a gente fala. Que a pessoa ela tem que acreditar no que você está falando, porque senão vai ser isso. E infelizmente o barato vai sair caro, porque eu vou economizar aqui e automaticamente eu vou perder ali, né. A hora que eu precisar de um produto com a viabilidade, com a segurança que eu precisava, eu não vou ter esse produto. E é bem o que você estava falando, eu estou preocupada com vida, né. O produto que nós estamos falando aqui é um produto muito mais específico, muito mais crítico, né, e muito mais valioso. Então é isso que eu preciso pensar a hora que eu buscar alguma empresa que seja acreditada ou que não seja acreditada. E mesmo falando
utilizando o exemplo que você deu, o nosso produto não é um produto de 10 anos, na verdade. Você deu de 10 anos, mas aqui nós estamos falando em 40, 50 anos. Né? É bastante diferente, não? Não, sem dúvida. Essa bagagem sua hoje é uma curiosidade minha, né? Se você puder, segundo sua experiência, entre entidades que você visitou pleiteando acreditação e aqueles que são acreditados, quais são os pontos mais falhos na qualidade você encontra? Que é mais assim, repetitivo, assim, né? Todo mundo falha nisso, por exemplo. Todo mundo falha na etiqueta, todo mundo falha na, sabe? Tem algum ponto mais fraco assim que você tem notado? O que a gente vê muito, dependendo da instituição, é a falta de treinamento. Porque o treinamento é um ponto crítico em qualquer local. A gente fala assim, a gente treina, 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 tem que retreinar e tem que inspecionar. Então, quando a gente fala em treinamento, a gente não está falando só o treinamento específico daquele procedimento. A gente está falando com relação à seleção de competência, com relação a toda a parte de orientação, de monitoramento dentro do processo, se eu estou realmente monitorando, se aquele processo está sendo feito adequadamente. E às vezes, treinamento é algo que eu posso treinar, sei lá, 10 pessoas. Dessas 10 tem aquele que vai adquirir o 100% no primeiro treinamento, aquele que vai adquirir só 50, aquele que vai adquirir 10, aquele que não está afim, né. Eu tenho que ir treinando, por quê? Porque eu ainda preciso do fator humano para o meu trabalho. E ele tem que entender a criticidade do que ele está fazendo. E muitas vezes a rechecagem que ele tem que fazer em todo o processo, que é um dos critérios da BB, né. Quando ela fala que tudo você tem que rechecar, tudo você tem que ter em duplicidade, ela está dizendo o seguinte: você não pode falhar. Então, quando eu recheco, quando eu executo algo que alguém avalia, automaticamente eu estou falando assim: olha, eu fiz com segurança, mas eu quero que uma outra pessoa cheque, para sempre ter essa duplicidade nessa segurança que eu estou fazendo. Então, o treinamento é algo que a gente sempre orienta todas as instituições, porque o funcionário tem que entender muito do que ele está fazendo. E ele tem que entender toda a minuciosidade que tem, toda a particularidade que tem, para ele entender que ele não pode pular nenhum passo, né. E às vezes tem alguns, processos que eles são muito criteriosos, né, muito minuciosos, que requer um tempo maior do que as pessoas gostariam. Então, se ela não entender o passo a passo, ela pode pular algum passo e automaticamente ali na frente você ser responsável por isso. E quando você olha as não conformidades em qualquer instituição, a maior parte que acontece ali é falha humana. Então, quando a gente olha a falha, tudo bem, eu preciso avaliar o processo, eu preciso avaliar os materiais, eu preciso avaliar como que foi o fluxo, mas automaticamente eu preciso, no final, sempre orientar o colaborador. Porque ou no início ou no final, eu preciso orientá-los. De forma sistêmica, nada é muito focado, mas o treinamento ele prevalece. Então, tudo que você for ver, automaticamente, se ele tiver o fator humano, eu preciso dar o treinamento, em qualquer instituição. Você sabe que isso é uma verdade absoluta, porque o pessoal do laboratório aqui sempre são retreinados na mesma coisa, na mesma função. Porque os casos são bastante diferentes, um pouquinho que muda aqui, você muda o protocolo e você tem que fazer direito. Isso é um aspecto, né? Você sempre tem que retreinar. E o segundo aspecto é o segundo observador, né? É quem checa. Então, um camarada faz e o outro checa o procedimento. Isso é fundamental, né? Que é o que nós adotamos essa conduta aqui há muitos anos já, né? Eu só corroborando o que você está dizendo, a importância que é isso, é verdade, com certeza. E uma coisa que chama a atenção, você já comentou, mas reforçando e vendo também, e depois perguntando a você, a seu ponto de vista, se concorda comigo, eu recebi nas duas ocasiões da manutenção da nossa acreditação, 2 colegas que eu conhecia de nome, conhecia já a fama, que é a doutora Karen, se não me engano, de Ribeirão Preto, se não me falha. Karen do Hemominas. É do Hemominas. Você diz, Hemominas, uma pessoa extremamente competente, exigente,
e outro que veio foi o Flávio Paraguaçu, que são Sim, do Rio o de I. Janeiro, né? Duas pessoas que assim, avaliaram de cabo a rabo, o termo é esse, né? O termo é esse, cabo a rabo, Que bom, não, e assim, fico feliz. o dia inteiro no laboratório olhando, passo a passo. E gente que trabalha com isso. Porque o Flávio Paraguaçu, até onde eu sei, ele nasceu já coletando sangue de corudão. O próprio, né, no caso, né, e já processando, né. A Karen, hematologista e hemoterapeuta há séculos, né. E assim, né, minucioso, né, né, a vírgula. E não é só questão de escrita, é questão se aquilo é válido mesmo ou não, né. E esse eu acho que é o ponto positivo, que eu acho que é válido passar para quem está nos assistindo, é a questão de que a ABB, ela é aquele selo que te avalia tecnicamente, né. Ela não é administrativo só, ela é técnico. E questiono você se há outros exemplos, né, se tem outras entidades que fazem tal avaliação técnica de procedimento hemoterápico de banco de sangue. Há melhor que isso? Não. Internacionalmente falando, o melhor é a ABB. Por quê? Porque os padrões são focados diferente de todas as outras, acreditações, que ela pode ser feita dentro de um hospital, né, se for só da área da saúde, ou de uma forma sistêmica, né, que pode ser indústrias, pode ser comércio, pode ser hospital, pode ser banco de sangue, pode ser, eh, banco de sangue de cordão, seja o que for. Agora a ABB não. Todos os critérios são voltados. Se for sangue de cordão, tudo que é sangue de cordão, e não só a área técnica, como todo o processo de apoio. Então, ele não olha só o operacional, mas ele olha como que você trabalhou aquele equipamento, como você trabalhou o seu sistema informatizado, como você trabalhou o treinamento dos seus colaboradores, como você trabalhou a segurança, trabalhou a limpeza, a desinfecção, até controle de pragas, tá ali. Plano de emergência, plano de contingência, gestão de risco. Então, se você olha de forma sistêmica, mais focado ao seu laboratório. E o padrão, ele especifica item por item. Tudo que eu tenho que olhar dentro daquele laboratório. Então, ele é específico para isso. Ele é descrito com pessoas que realmente altamente qualificadas, voltadas a isso. Então, a área de hemoterapia, ela é voltada à área de hemoterapia, focada no banco de sangue. A terapia celular também focada em terapia celular. É a única, internacionalmente falando, que ela é focada diretamente no produto. As demais são mais de forma sistêmica. Então, hoje, a acreditação de vocês é a melhor internacional. Ô, Renata, eu gostaria que você fizesse algum comentário sobre melhoria contínua. Como é que é esse negócio? A acreditação da BB, ela sofre uma revisão dos padrões a cada 2 anos. E toda vez que ela sofre essa revisão, ela sofre porque ela quer melhorar o processo de trabalho. Então, antes dela estabelecer o padrão, ela entra como se fosse uma RDC, uma portaria nossa, que ela entra em processo de revisão, então ela abre para sugestões. Então, o que que ela faz? Ela coloca todas as melhorias que elas encontraram, que nós encontramos em todas as visitas de certificação. Ela também abre para todo e qualquer público dizer o que ele gostaria que fosse colocado dentro do padrão, e tem o comitê técnico para fazer revisão. Automaticamente, com todo esse conhecimento, eles descrevem dentro do padrão as melhorias que eles querem. Como agora os 2 padrões estão solicitando gerenciamento de risco, algo que no passado não existia, mas eles viram que com a evolução do tempo era algo necessário. Então, toda e qualquer visita de reacreditação, nós vamos buscar sempre melhoria de vocês. Por quê? Porque o padrão também muda. Diferente de outros padrões que hoje existem, não que a gente desqualifique a qualidade deles, mas vamos pensar numa ISO. Às vezes a ISO demora 10 anos para ser revisado, né? Que é uma certificação também, que é gestão de processo, que é qualidade e segurança. Mas a ABB não. Então, assim, toda revisita tem uma revisão do padrão. Então, vocês passaram pela visita agora. No final do ano, nós estamos lançando um novo padrão de terapia celular. Daqui 2 anos, vocês terão o padrão esse novo
e vocês vão ter que mostrar melhoria contínua. Sempre pensando em melhorar com a segurança e com a qualidade que a gente espera. Então, a ABB ela é a única que essa revisão ela é periódica de acordo com a certificação de vocês. O prazo de validade do certificado de vocês é de 2 anos. Então, a cada 2 anos, quando vem fazer uma revisita, automaticamente você tem um padrão novo para ser avaliado. Então, a gente não fica somente naquele padrão, naquele questionamento do dia a dia e algo que nós perguntamos para vocês agora, né? Vamos supor, vocês foram fevereiro, março, vocês foram auditados. Daqui 2 anos, eu não vou fazer a mesma pergunta. Por quê? Porque o padrão também já foi revisado. Você sabe que isso é uma verdade, porque durante todo esse período, a cada visita, dá a impressão que cada vez aperta um pouquinho mais. Cada vez. E é isso que você está dizendo, né? A mudança. Pontos diferentes. Então. Parece que muda um É, e assim, como eu disse, como os nossos auditores, eles são altamente qualificados e eles trabalham dentro desse processo e eles têm que, com as ferramentas deles, eles precisam adequar o padrão. Quando ele vem para fazer a auditoria, ele já sabe o que tem que ser feito. Ele não vai dizer para vocês que, sei lá, ela usa uma planilha lá e ela vai falar que a de vocês está errada. Não, mas ela vai olhar se você está de acordo com o padrão do jeito que está descrito. Por quê? Porque ela conhece o padrão. E ela conhece também as portarias. Então, automaticamente, toda vez que ela vier aqui, ela vai apertar mais um pouquinho. Por quê? Porque ela quer que vocês trabalhem realmente essa melhoria contínua. E que a segurança de vocês cada vez seja maior. Porque o que nós queremos sempre é trabalhar que a gravidade, probabilidade de qualquer falha, ela seja o menor possível. Então, se eu quero trabalhar segurança, se eu quero trabalhar gestão de risco, eu tenho que chegar aqui e ser um pouco mais exigente com vocês, né? E é isso. Nosso auditor, ele realmente é criterioso. Ele vem aqui, ele pega no detalhe. Tá cabo a rabo, né? Por quê? Porque se ele não pegar nesse detalhe, automaticamente pode escapar algo. E a auditoria da ABB, ela é 2 dias e meio, né? E eu preciso, em 2 dias e meio, olhar o que vocês trabalharam durante 2 anos. Então, é por isso que eu tenho que ser bem detalhado, né? E eu preciso tirar uma fotografia muito justa do que eu estou encontrando. E caso seja necessário, estabelecer algumas oportunidades de melhoria para vocês. Mas a ideia é essa. É bom. E para quem está começando, quando nós começamos, assim, obviamente nós começamos com a ABB americana, norte-americana, a gente começou meio pleiteando essa acreditação, buscando meio na raça ali, né? Pegando os documentos e corrigindo por si. Eu acredito hoje que com a BHH, isso para quem está iniciando, não está credenciado ainda, está buscando essa acreditação. Na época, a gente acabou buscando uma assessoria. Vieram 2 profissionais excelentes que fizeram a base e nos orientaram para a primeira visita da ABB. Hoje, tua orientação, quando alguém liga para você, olha, eu quero fazer, quais são as primeiras orientações que você dá? Primeiro, a gente precisa fazer um diagnóstico do serviço. Então, isso é uma das facilidades da BHH, que para a ABB não existe, né? Para o americano, como vocês passaram pelo americano, o que ele diz? Fecha um contrato comigo, vou te passar um checklist de autoavaliação, responda, a hora que você tiver com todas as respostas prontas, eu agendo a visita. A BHH, não. Então, o que a BHH faz? Nós fazemos uma reunião com o serviço para entender como está o serviço. Se ele está maduro o suficiente para ele receber uma acreditação ou não. Então, a BHH, ela não quer só número. Ela realmente está preocupada com a segurança e a qualidade, né? Até da acreditação. Então, o que nós buscamos primeiro? Saber se realmente é um serviço maduro. E se o que ele está buscando realmente é a ABB. Se ele sabe o que é a ABB, se ele sabe o que é o peso dessa acreditação, a importância dessa acreditação, e se ele tem isso padronizado, né? Se ele não está muito incipiente, porque às vezes ele acabou de montar uma gestão da qualidade, começou a montar os procedimentos operacionais e ele já quer uma acreditação. Então, a gente precisa saber qual é o amadurecimento da instituição. Quando ela já tem uma acreditação, seja ISO, seja ONA, seja Joint Commission, se for dentro do hospital,
a gente já sabe que ele já tem um amadurecimento. Por quê? Porque ele já sabe o que é uma auditoria, ele já sabe o que é uma gestão da qualidade e ele já tem políticas, processos, procedimentos estabelecidos. Podem ser que tenham que ser revisados? Sim, mas pelo menos ele já tem isso estabelecido. Agora, se é uma instituição que não tem nada disso, então o que que a gente sempre orienta? Olha, é melhor você buscar uma consultoria, se você tiver essa possibilidade, e pedir para a consultoria montar com você toda a gestão de forma sistêmica. Aí, depois disso montado, aí sim a gente pode conversar. Agora, se ele já tem essas acreditações, muitas vezes ele não precisa mais de consultoria. Por quê? Porque ele já tem uma gestão da qualidade totalmente sedimentada, padronizada. Então, o que que vai fazer? Nós podemos fazer uma assessoria técnica, nós não prestamos consultoria, nós fazemos só uma assessoria técnica, onde a gente pode ajudá-los com relação a um item ou outro dentro do padrão. Então, olha, eu não sei o que que você está me perguntando. A gente faz a tradução, fala, olha, você tem isso, você tem isso, você tem isso? Automaticamente é isso que a ABB está te pedindo. Então, depende muito do serviço. Muitas vezes eles entram em contato conosco, eles têm esse interesse, mas automaticamente a gente vê que ele não tem um amadurecimento suficiente. Então, nós na BHH, nós orientamos, qualquer nível que seja a instituição, e caso ela tenha a possibilidade, aí sim a gente sugere a acreditação. E qual o maior aprendizado seu? Qual que é o maior aprendizado? Você visita vários bancos, na verdade você ensina, né? É difícil perguntar sobre aprendizado seu. Mas o que que é esse sofrimento das unidades em querer vencer, querer qualidade? Porque é uma vitória para cada unidade dessa. Isso te alimenta alguma coisa? Assim, ó, eu já tive do outro lado, né? Quem já teve do outro lado, que foi auditado, automaticamente sabe qual é o trabalho, o sacrifício com relação à implementação e a esperança que a gente tem com relação ao resultado. E o que a gente sempre aprende como auditor? Cada instituição que a gente vai, mesmo ela tendo todos os padrões, ela tem a característica dela. Então, ela tem a carinha dela, né? Existe uma instituição que ela é pequena, tem outra instituição que é grande, mas ela tem que estar de acordo com o padrão. E sempre a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Por quê? Quando você tem a experiência da sua instituição, você não pode acreditar que o que você fez é só o seu que é certo. Não. O que eu fiz estava correto. Mas talvez eu venha aqui na criogênese, vocês fazem de uma outra forma e também está correto, porque está de acordo com o padrão, está de acordo com as portarias. Então, eu também tenho que quebrar alguns paradigmas visitando as outras instituições, porque eu não posso ter só uma visão única. Eu tenho que ter uma visão sistêmica de todo o processo. E automaticamente entender, olha, espera aí, deixa eu traduzir o padrão e ver se realmente condiz com isso. E aí você tem uma visão diferente. Então, a gente também cresce com todas as instituições. Mas eu acho assim, o que é muito gratificante, né, quando a gente está fazendo auditoria, é quando a gente apresenta o resultado. Por quê? Porque aí você vê uma alegria estampada em toda a instituição, né, todos aqueles que estão ali naquela esperança, e o que a gente lê sempre no rostinho de cada um é assim: olha, tudo que eu trabalhei aqui, tudo que eu fiz, o resultado que eu esperava eu consegui. Então, é assim, é muito gratificante ver as pessoas que trabalharam, as pessoas que se emocionam. Muitas vezes nós nos emocionamos também. Então, nos fechamentos, né, da auditoria, a gente chora junto com a instituição, porque a gente vê que realmente foi um trabalho árduo, né? E a gente fala que gestão da qualidade, ela dá muito trabalho. Não é difícil, mas ela dá trabalho, né? E quem trabalha com essa parte de gestão de qualidade sistêmica, até para um processo de acreditação, ela tem que estar com os olhos muito atentos a todo momento. Então, a hora que vem a auditoria e mostra que o olhar dela estava correto, é assim, é um alívio e é uma felicidade para vocês que recebem É. e para nós também E aí que imagina, quando termina e termina bem, no caso, né? Vira uma festa, né? sim, É uma felicidade, né? é É o merecida a reconhecimento, comemoração. é o reconhecimento de que, pô, conseguimos, fizemos certo, né? É muito legal mesmo. Quando é a primeira Tem razão. certificação, então, é uma emoção Não, muito é grande, incrível. né. Tudo bem, a gente sempre cria essa expectativa, principalmente na reacreditação, mas a primeira, que não tinha nada e que hoje ela tem o que tem, eles falam assim: "Não dá para voltar. Eu não consigo imaginar a minha instituição sem acreditação".
E é algo que ele traz tanta segurança, como vocês falaram aí, da rechecagem, né, de você ter equipamento como contingência. Hoje, imagina se você estivesse numa instituição aonde vocês não tivessem um plano de contingência, onde vocês não tivessem equipamento paralelo de contingência. Talvez você não conseguisse dormir. Por quê? Porque a hora que começa a chover em São Paulo e que falta energia, Então, é aí incrível. você faz o quê? Parece impossível, mas a gente ficou. Tem um episódio em São Paulo, ficamos 2 dias. Pois Se a gente não tivesse todo o cuidado que a ABB, a BHH exige, não estaríamos aqui falando sobre isso, entendeu? Pois é. Então, Tem instituições que falam que montaram o plano de emergência e com o Covid funcionou. Ela não imaginava que ia ter o Covid. Ela não imaginava que ela ia ter uma pandemia. A gente não imaginava que a gente ia ter enchente que nós tivemos no Sul. Então, assim, tudo isso, se você tem uma acreditação, você tem que ter um plano de emergência. E esse plano de emergência, o que ele te diz? Você vai ter que evacuar o prédio e você não vai ter que funcionar aqui. O que que você faz? Então, automaticamente, você tem que entender que você vai ter que ter uma estrutura paralela. Ou uma instituição que você tenha um contrato onde ela consiga armazenar todo o seu produto. Que eventualmente E isso, aconteceu no sul, vai ser a enchente toda. Né? pois é, e isso a BB já pede. Então você tem que ter. Sem pandemia, sem enchente, sem chuva catastrófica aqui de São Paulo, você tem que ter. E você tem que fazer uma simulação, porque a hora que acontecer, ele tem que funcionar. Então, a hora que a gente pensa na acreditação, não é que a gente levanta a bandeirinha da acreditação porque a gente trabalha com a BB. Mas hoje, eu não gostaria de trabalhar numa instituição que não tivesse acreditação da BB. Não, eu com certeza. A gente que conhece, a gente fica preocupado com a pessoa que fala assim, não, eu vou fazer com quem? Para mim isso aí é um selo a mais aí na parede. Fico com dó. Não, e outra coisa que eu gostaria de sublinhar, o que você falou, é uma conquista de toda a equipe, não é uma conquista da diretoria. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que fazer o seu pedaço, né? E fazer direito, né? Fazer bem feito, para que chegue no final que dê o resultado que a gente quer, né? Então, a empresa toda cresce, a empresa toda participa, é muito legal. E assim, eu sempre falo da alta direção, porque quando a alta direção está envolvida, ela vê o merecimento também dos colaboradores, ela vê o trabalho dos colaboradores. E os colaboradores veem que a alta direção também está ali arregaçando as mangas para trabalhar. Então, é o resultado de todo o processo, então de todas as pessoas envolvidas. E todas as pessoas que estão dentro da instituição, sejam elas contratadas, sejam elas terceirizadas, elas são necessárias. E é nesse momento que a gente tem que mostrar o quão importante ela é. Porque sem ela, automaticamente você não funciona. Então não pode faltar nenhuma pecinha dentro do seu processo, porque senão você não vai ter o resultado que você espera, né? Então isso é algo que a gente precisa mostrar sempre para eles, a importância deles, né? Então valorizar os colaboradores, valorizar essa importância, treiná-los de forma suficiente, segura, para ele entender realmente o que ele está fazendo e se envolver. Se a alta direção se envolve, o resultado vem. Isso é verdade. E aqui estamos. Você tem alguma coisa a falar, Luiz? Assim? Só tenho a agradecer Agradecer, né, sua presença. A gente estava pensando há muito tempo convidá-la, mas sem coragem, vai que ela não. Né? Mas ela Pode me aceitou. convidar, por favor. Muito legal a vinda dela, porque mostrou para vocês, né, que eu tinha noção dessa importância, mas acho que ela frisou muito, né, o que é ter essa acreditação da sociedade americana junto à sociedade brasileira, que é tão importante quanto, né? Mostrou que a alta direção tem que estar envolvida, nós estamos, isso acho que é muito legal, e convido as entidades que não têm essa acreditação que ligue, realmente veja essa conversa inicial de como é possível obter esse nível de acreditação. Eu juro, eu sou sincero, hoje a Criogênese é o que é, porque grande parte foi devido às múltiplas visitas de profissionais brilhantes que vieram aqui e cada um colocou um tijolinho nesse nosso prédio aqui. Todos ajudaram muito, os americanos, tivemos franceses, tivemos 2 últimos brasileiros aqui,
Então, agradeço muito a vinda, tá, Renato? Até convido você também a falar as palavras que você queira, né? Nesses últimos minutos. Agradecer à Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que você representa aqui. Agradecer a todos que estão conosco. Nós estamos preparando os próximos capítulos do Criotalk, tá bom, gente? Com profissionais brilhantes, como sempre. Luiz, quer falar alguma coisa? Eu gostaria novamente de te agradecer. Obrigado por você ter explanado tantos assuntos. É muita coisa, realmente. Então, mas nós só temos a agradecer, realmente. Mas gostaria que você, se quiser complementar, falar alguma coisa, fica à vontade. Não, agradeço inicialmente o convite de vocês. Podem me chamar, adoro falar. Não sei se vocês perceberam isso, mas eu acho que a gente precisa realmente orientar as pessoas, né? As instituições, porque muitas instituições acham que às vezes a acreditação é algo que impossível de ser alcançado, né? Algo que a gente olha sempre para cima e fala, não consigo. Mas vocês são exemplo disso, de que é possível, tem como conseguir. A BHH, ela dá essa liberdade, né, como vocês disseram, da instituição entrar em contato conosco, a gente avaliar se realmente ela tem condições ou não, e orientá-los, porque nós não podemos estar ali somente para fechar contrato. A BHH, ela não tem essa ideia, essa política. Nós queremos realmente orientar todas as instituições. Gostaríamos que todas as instituições do Brasil fossem acreditadas, né? É claro que cada um na sua condição, mas hoje nós temos acreditação no Brasil todo, então independente do estado, você tem essa possibilidade. Independente se você é público, se você é privado, você também tem essa possibilidade, que nós temos serviços públicos e serviços privados com a mesma qualidade, com a mesma segurança, trabalhando na acreditação. E tem aqueles que ainda têm que caminhar um pouco. Mas é interessante que entre em contato conosco, porque nós estamos com essa oportunidade, com essa disponibilidade. A BHH, ela trouxe a BB para o Brasil, né? Então, ela trouxe essa liberdade para as instituições brasileiras, para elas conquistarem. Hoje, ela não precisa ir até a ABB americana para conseguir essa acreditação, ela pode conseguir aqui conosco. Então, essa possibilidade, essa facilidade ajuda muito os serviços, né? Além da assessoria que nós podemos oferecer a todos, e todo o conhecimento que a gente tem, a gente repassa. E é claro que até essas instituições que queiram, nós fazemos, às vezes, benchmark entre as instituições, visita nas instituições, olha, um serviço é acreditado, eu posso ir lá visitar? Então, assim, os serviços, eles abrem essa oportunidade até para você fazer essa visita. Só precisa ter essa coragem, né? Eu falo, da mesma forma da visita, do convite de vocês, acho que a gente sempre tem que arriscar. O não a gente já tem. Vamos arriscar, vamos ver, né? Talvez a gente receba um sim. Talvez a instituição consiga acreditação. Ou talvez eu esteja no meio do caminho e às vezes já estou desistindo. Não, tenta mais um pouquinho, né? O não você já tem, vamos arriscar. Então, eu acho que isso é o mais importante da acreditação, da certificação. A BHH, ela tem essa porta totalmente aberta para qualquer instituição. Claro que no EMO a gente também está disponível, até tem lá o curso de auditor, que é algo que é interessante também. Então, nós temos um curso de auditores durante o EMO, né, que muitas instituições, muitas pessoas podem participar, querendo ou não ser auditor da BB, mas que queira saber o conhecimento de todo o processo do padrão. Então, nós temos essa possibilidade durante o EMO. Estamos lá durante o EMO, todos os auditores estarão durante o EMO, até porque a gente faz uma reunião dos auditores. Então, eu queria conversar, sei lá, com a Karen, com a Eugênia, com o Flávio, com a Ângela, seja com quem for, né, da área de sangue de cordão, queria tirar uma dúvida. Nós estamos sempre lá à disposição, tanto no EMO, na BHH, e quando vocês precisarem, estamos aqui. Muito Eu obrigado. agradeço muito o convite. Pode me convidar outras vezes e a gente volta Será, com certeza. a jogar a conversa fora. Será. Valeu, gente. Muito obrigado. Tudo de bom, tá? Até o próximo Criotalk. Obrigado.